Pronto, galera, a gente vai iniciar agora uma aula bem interessante que é sobre a óptica geométrica. Eu fiz aqui uns pontos importantes. Então, primeiramente, é definir a questão de óptica, né? O que é óptica na física, né? Ela estuda geralmente, né, basicamente, ela estuda a questão dos fenômenos luminosos, a questão da luz, certo? Então, é a área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz, certo? Tudo que se refere à luz, né, é estudado na óptica. E o que sabemos o que nós sabemos da luz, né? Da luz, ela é um fenômeno físico, né, que a gente conhece nas nossas casas e tem algumas características. Eu coloquei aqui uma apostila que tem uma boa um bom conteúdo falando disso. Mas eu consegui aqui um mapa mental, certo? Vamos estudar por esse mapa mental, certo? E no final vou dizer o que vocês vão fazer. Então, primeiro, óptica geométrica. Por que é óptica geométrica, né? Porque a luz, ela é estudada, né? Representada por uma linha reta. Porque a luz, ela não faz curva. A luz é uma energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Essa aqui é a definição da luz. Energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Então, a luz, ela se propaga em linha reta. Ah, mas qual é a velocidade da luz? Aqui ela está em notação científica, ela está 3,00 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Ou seja, a luz, ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Para tu ter ideia, em um segundo, a luz, se ela fizesse curva, a luz daria 7 voltas ao redor da Terra em um segundo. Para você ter a ideia, como a luz é rápida. Então, a gente tem que aprender alguns fundamentos da luz, né? Primeiro, fontes de luz, né? E raios de luz. Fontes de luz é a fronteira entre a região atingida raio, por um raio luminoso. É a região ainda não atingida. Então aqui, ó. Então, as fontes de luz. Eu vou bem para cá. Existem dois tipos de fonte de luz: a primária e a secundária. O que é a fonte primária, né? Primária é aquela que gera a luz. Por exemplo, o sol é uma fonte de luz primária. Por quê? Porque ela produz a luz. Um outro exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada é uma fonte de luz primária. Por quê? Porque ela produz a luz. E secundária? Secundária é aquela que recebe os raios de luz. Por exemplo, os objetos. Se você acende uma lâmpada, você está vendo a lâmpada como primária. E os objetos são fontes de luz secundária, porque elas recebem a luz. Muitos se perguntam se a Lua é uma fonte primária. Não. A Lua é uma fonte secundária. Por quê? Porque o brilho da Lua não é dela, é do Sol. Certo? Então é isso, né? Aí são as fontes de luz. É, como é que é estudado física, né? Ela é estudada uma linha que tem origem na fonte de luz e é perpendicular às frentes de luz, ou seja, ela é perpendicular aos objetos. Então, a luz na física, ela é estudada como representada como uma linha reta. É por isso que é chamado de óptica geométrica. Óptica geométrica. Por quê? Porque ela é representada por uma linha reta. E esses meios? Existem uns meios, que são os meios, né? Os meios. Olha, existe meio transparente e existe translúcido e opaco. Qual a diferença do outro? Um vidro, se você
olhar, você consegue ver do outro lado. Então ele é chamado de meio transparente. Por quê? Porque a luz ela consegue atravessar. Então você vê o que está ao outro lado. Então é um chamado de meio transparente. A luz consegue passar por esses meios. Translúcido. O meio translúcido é aquele que a luz passa parcialmente, né? Ela não passa tudo. Tipo, um vidro embaçado. Então, você consegue ver a luz, mas ela fica distorcida, né? Fica distorcida. Fica distorcido. Então, é translúcido. Opaco. É aquilo em que a luz não passa de jeito nenhum. Por exemplo, uma parede. Então, aqui, um vidro transparente, um vidro embaçado e um meio opaco, em que a luz não passa. Princípios da luz: propagação retilínea, independência da luz e reversibilidade. Então vamos lá. Primeiro, propagação da luz. Em meio material e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Pronto, a luz ela se propaga em linha reta. Isso é lógico. A luz ela não consegue fazer nenhuma curva. Então ela se propaga em linha reta. Primeiro princípio da luz. Segundo, a luz ela é independente. Por exemplo, aqui você tem um jogo de luz, aquelas famosas festas, vocês gostam de ir. Tem jogo de luz, por exemplo, um raio de luz verde passa por raios de luz vermelho, mas não altera a cor nem de um nem de outro, ou seja, a luz passa por dentro da outra, certo? E continua do mesmo jeito. Elas não mudam as cores. Isso é chamado de interdependência. Interdependência. Ou seja, a luz é independente. Ela passa por uma luz de outra cor e continua do mesmo jeito. Reversibilidade. Essa questão da reversibilidade em idênticas condições de trajetórias. O que é a reversibilidade? A luz ela é capaz de bater em um certo meio como um espelho e voltar para outro lugar, ou seja, ela consegue ir para outro lugar, ela é desviada aqui, ó. O objeto A aqui, ó. Lançou um raio de luz, bateu no espelho, refletiu no outro. Aqui, o objeto B lançou um raio de luz para cá e foi para cá. Então, ela pode ser reversível, ou seja, ela pode ser jogada para outro lugar. De jogar a luz na cara. A gente vai ver o chamado pincel de luz. Então, aqui é a forma com que a luz é espalhada, certo? No meio. Então, você aqui você tem um divergente. O que é um raio de luz divergente? É aquele que abre. Aqui lembra um farol de moto, um farol de carro. Então, você tem um círculo ali e aquela luz abre em forma circular. É divergente. Convergente. Convergente é aquela que se você colocar uma lupa, que é aquela lente de aumento, o raio de sol bate nessa lupa e se concentra esses raios em um único ponto que pode queimar. É o chamado convergente. O divergente ele abre. O convergente ele fecha em um único ponto. E os cilíndricos são aqueles em que a luz é lançado de forma cilíndrica, como por exemplo que jogos de luz de festa, que é lançado em forma cilíndrica. Nem espalha, nem se concentra. É um único raio cilíndrico. Outras coisas interessantes sobre a questão da luz são certos fenômenos que a gente vai estudar com mais calma na próxima aula.
primeiro fenômeno é a reflexão. Vamos entender. A reflexão, se você observar, tem 3 raios que colidiram nessa parte aqui de baixo, sólida, e voltaram ao meio de forma organizada. Aqui você pode ver que está de forma organizada. Isso é o que é chamado de reflexão. Fusão. Fusão até superfície, ou seja, que tem forma desordenada. Então isso acontece com um livro. Com um livro que a gente colocar livro no microscópio, ela é cheia de forma. Então os raios de luz batem em várias partes daquele livro e os raios se refletem em várias direções, fazendo com que você consiga enxergar a página do livro. Outro fenômeno interessante, lembrando aqui só uma coisa, aqui a superfície é polida e aqui a superfície é irregular. Então aqui é de forma desordenada. Outro fenômeno interessante são a refração e a absorção. A refração é quando a luz ela atinge um meio como a água, ela diminui a velocidade. Você observa que há aqui um certo desvio, já vi sobre a refração da luz. Então, os meios, a luz diminui a velocidade, dando um pouco de direção. Já na absorção, o objeto geralmente de cor preta, a luz quando bate em objetos pretos e absorve essa luz mais calma, por isso que a gente, as roupas pretas são mais quentes. Na próxima aula a gente vai explicar os pontos dos objetos, ok? Até a próxima.